Presidente, mais uma vez, sendo repetitivo, tecendo aqui duras críticas sobre a dispensa de prazo, pouco tempo para cada vereador analisar o projeto que é enviado pelo Poder Executivo, claro, com o objetivo de emendar, de melhorar o projeto. Eu quero iniciar aqui pelo projeto número 9, presidente. A proposição institui o programa de parcelamento incentivado, chamou famoso PPI, destinado a promover a regularização de créditos do município decorrentes de débitos tributários, constituídos ou não, inclusive os inscritos em dívida ativa, ajuizados ou ajuizar em razão de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2024. Como eu disse, a gente até vota favorável, entende que a matéria é importante, mas mais uma vez, por falta de tempo, nós não conseguimos trazer emendas que melhoraria e muito o projeto. E aí eu quero lembrar que o projeto regulariza débito tributário, como eu li na emenda, até 31 de 12 de 2024, inclusive os ajuizados ou inscritos em dívida ativa. Oferece grande incentivo fiscal, até 90% de redução em juros e multa, importante também. Prevê parcelamento em até 96 vezes, viabilizando o acesso de contribuintes em dificuldade. E apresenta uma nota técnica com estimativa de impacto para atender a lei de responsabilidade fiscal, conforme o artigo 14. Mas vamos aqui às fragilidades e algumas críticas importantes para que vossas excelências tenham ideia e acolham a importância de não se aprovar dispensa de prazo para todas as matérias que chegam aqui do Executivo. Nós precisamos emendar os projetos para melhorar a condição das pessoas e a condição da nossa cidade. Eu venho hoje, inclusive, a essa tribuna para tratar desse projeto de lei, que, como eu disse, é uma iniciativa importante para a regularização fiscal dos contribuintes, mas que, de certa forma, é encaminhado para essa casa, apresenta algumas falhas de conteúdos e de procedimentos que precisam ser corrigidos e observados. Vamos lá. O prazo para inserção dos contribuintes, dos pagadores de impostos, aí eu peço a atenção do líder do PSB. O prazo de 30 dias para adesão do PPI, vereador Rinaldo Júnior, é insuficiente e compromete a ampla divulgação e participação dos contribuintes, especialmente os de pequeno e de médio porte. Desse modo, era importante a gente trabalhar, a gente construir uma ampliação desse prazo para 90 dias. Isso é uma emenda complicada para vocês. A gente, ao invés do prazo de 30 dias, estabelecer um prazo de 90 dias, inclusive atendendo e respeitando o princípio da publicidade e da eficiência administrativa, que é previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Ou seja, a Prefeitura iria ampliar o programa para que novos contribuintes, pagadores de impostos, aderissem a esse projeto, que tem um conceito importante. Direito de acesso ao judiciário, limitar a exigência de desistência, e caberia uma emenda modificativa. O projeto obriga o contribuinte a desistir de todas as ações judiciais e recursos administrativos, inclusive aqueles, prestem atenção, inclusive aqueles que não pretendem incluir no parcelamento. O que é que tem a ver uma coisa com outra, vereador Osmar? Isso afronta o direito fundamental de acesso à justiça, que inclusive é garantido no artigo 5º da nossa Constituição. Desse modo, a desistência de ações deve ser apenas em relação aos débitos incluídos no PPI, vereador líder, o que é justo e é também constitucional. Transparência pública. Vereadores,
não tem no projeto a criação de obrigação de divulgação de relatórios. Princípio de transparência. O PPI envolve renúncia de receitas e benefícios fiscais expressivos. É inaceitável essa política pública não ter um acompanhamento transparente. É preciso que haja transparência. Por isso, era importante a inclusão de um artigo à SPLE obrigando o Poder Executivo a divulgar relatórios trimestrais com dados do programa. Transparência não é favor, é uma obrigação legal e constitucional. A gente não pode perder essa realidade. Exclusão do programa exige notificação prévia. O texto original, para vocês terem uma ideia, prevê exclusão automática do contribuinte do programa sem qualquer notificação prévia, o que viola frontalmente o devido processo legal e o contraditório. Isso está previsto também na Constituição. Era importante que tivesse constatado no projeto de lei do Executivo que a exclusão fosse precedida de notificação e com prazo razoável de 10 dias úteis para sua regularização. Isso também poderia constar no projeto. Eliminar cobranças de juros mensais sobre parcelas. Vereador Eduardo Mota, o projeto prevê correção monetária pelo IPCA e mais juros de 1% ao mês. Essa cobrança dupla impõe uma onerosa penalização ao contribuinte, especialmente nesse cenário de crise econômica que nós vivemos. Outra emenda que poderia ser construída, que poderia ser trabalhada com um olhar voltado para o contribuinte. A nossa ideia para ajudar o contribuinte que mais precisa é exatamente isso, fazer com que o débito fosse corrigido apenas pelo IPCA, o que já garantiria uma atualização dos valores sem sufocar o contribuinte com a aplicação de juros mensais de 1%. É como se a prefeitura estivesse dando um benefício, mas dando uma facada no contribuinte pelas costas. Literalmente é isso. Então, presidente, fica aqui alguns registros importantes, críticas à questão da dispensa de prazo, dos projetos que chegam com urgência absurda e que essa casa não pode melhorar. Quero fazer o registro aqui também, que eu votaria contrário ao PLE de número 14, que inclusive tem o envolvimento do nobre vereador Júnior Bocão, que tem um envolvimento forte ali naquela área do Jordão. Por que eu votaria ao contrário? Exatamente por causa do valor da indenização a esses permissionários, exatamente porque não houve, pelo menos o que fosse do meu conhecimento, um debate adequado, mas, ouvindo o vereador que tem uma forte atuação, ele me colocou que precisa de mudanças urgentes, que os permissionários foram ouvidos, que o ambiente não está propício para poder acolher e promover o empreendedorismo naquela comunidade. Então, a gente avalia uma mudança de percepção, mas deixa aqui o registro, que o importante era a gente fazer uma audiência pública, era ouvir os moradores do bairro, era ouvir os permissionários, era entender por que a prefeitura deixou aquele mercado, aquele espaço físico chegar nessa situação. Porque, vereador, era a responsabilidade da prefeitura, da segurança, estrutura do ambiente adequada. Se chegou no ponto que chegou, a responsabilidade é da prefeitura. Nós estamos aprovando aqui um projeto, mas cabe essa discussão, porque ele tem várias fragilidades. Indenização muito baixa, ausência de relocação dessas pessoas. Essas pessoas vão ser realocadas aonde? Fragilidade jurídica, transferência de responsabilidade para a Conviva, por simples portaria, o projeto prevê isso.
A tramitação, eu já falei, foi atropelada, foi inoportuna, a gente deveria debater mais o projeto. Uma pressão artificial aí dos prazos, previsão de realocação dos permissionários, não se tem nem a previsão de onde vai ser realocado esses profissionais. Então era preciso haver critérios mais justos para indenização, auxílio para reinstalação, transparência do controle social, cabia aí várias emendas modificativas e aditivas ao projeto para que ele fosse melhorado. O mesmo acontece com o projeto de número 15. É importante que o mérito da política habitacional, ela é legítima, é socialmente muito relevante. O projeto, ele é tecnicamente frágil, apesar da importância, urbanisticamente arriscado e juridicamente inseguro, da forma como ele está. E a gente poderia contribuir com uma série de questões também. Falta de transparência. Vereadora Jô, vereadora Liana, que tem uma luta forte em cima dessa pauta. Falta de transparência sobre os impactos comunitários. No projeto, por exemplo, não há informação sobre as consultas públicas, sobre as audiências com os moradores da região, avaliação do impacto da supressão das vias públicas na dinâmica urbana local. A gente não vê isso. Cadê, por exemplo, a supressão de vias públicas com o devido estudo técnico? O projeto não apresenta laudo urbanístico, análise de impacto viário, estudo sobre drenagem, mobilidade ou ocupação de solo. Falta clareza com destinações futuras. Embora o projeto afirme que a destinação é para o programa Minha Casa Minha Vida, não há cláusula de reversão, caso o habitacional não se concretize. Pronto, o habitacional, se não se concretizar, vai fazer o quê? Nós vamos discutir um novo projeto. Não tem previsão disso aí. Percebe? Então, a tramitação apressada, essas dispensas de prazo, que traz um prejuízo gigante para essa casa, para a cidade do Recife, para as pessoas. São problemas recorrentes na desafetação aqui na cidade do Recife. Nós precisamos mudar essa realidade. Análise técnica insuficiente. E aí eu trago o próprio texto. Prestem atenção, vereadores. O projeto não traz laudo de avaliação fundiária da área. Cadê o laudo de avaliação fundiária da área? Cadê a justificativa técnica robusta sobre a viabilidade urbanística? Não tem também. Informações ambientais. Cadê aqui? Secretaria de Meio Ambiente, proximidade com o Rio Capibaribe, risco de alagamento, plano de drenagem que nunca existiu. Nada disso o projeto apresenta com clareza e nós poderíamos trazer uma série de emendas, inclusive aqui, prevendo contrapartidas sociais e urbanísticas. O projeto de implantação deveria prever a abertura de novas vias, se necessárias, para manutenção da mobilidade local. O projeto deveria prever áreas verdes e equipamentos públicos comunitários. O projeto não prevê. Estudo de impacto de vizinhança, de impacto ambiental, o projeto não prevê. É preciso garantir participação social. O Executivo deve realizar audiência pública com os moradores das áreas afetadas, apresentando o projeto urbanístico antes de efetivar a desafetação. Então, nós votamos sim nesses projetos, presidente, por se tratar de redução de danos. A psicologia fala muito dessa realidade. É melhor a gente reduzir danos, mas a gente está muito acostumado a sempre estar acolhendo as migalhas. A verdade é essa, vereador Gilberto. Como a gente não tem nada e está acostumado à política do caos, quando tem qualquer coisinha melhor,
a gente vai e aprova. Mas os projetos mereciam sim a análise de cada vereador, mereciam sim inúmeras emendas que trariam benefícios para a vida das pessoas e para a nossa cidade. E por mais que esse debate seja maçante para muitos, vereadores, a gente está aqui para isso. É importante a gente fazer desse poder um verdadeiro poder e não permitir que essa casa se torne um puxadinho da prefeitura, que é assim que a prefeitura quer nos tratar. Era isso que eu tinha a dizer, presidente. Muito obrigado.